Conversar com você um pouco sobre a nossa responsabilidade. Todos nós temos responsabilidade em relação aos nossos filhos no que tange a educação, o ensino, proteção, a proteção espiritual, intelectual, física. Eu passei por uma situação no começo do ano, na escolinha dela, onde ela me apresentou uma oficina chamada Fatos ou Mitos, e eu fui buscar saber do que se tratava Fatos ou Mitos lá na escolinha dela. Chegando lá, conversei com duas pessoas, duas professoras. A primeira me indicou ou me encaminhou a segunda, que era responsável por esta oficina. Eu perguntei já de cara o que ela definia como mito. E ela disse que mito, no contexto da oficina, era tudo aquilo que não era explicado cientificamente. Ela usou um exemplo de que índios ou tribos entendia que trovões ou erupções vulcânicas eram ações de deuses, e que isso teria que ser explicado por um lado científico, e as crianças perderiam ou rejeitariam esses mitos. Eu falei assim, olha, interessante, mas você sabe que nem todas as coisas da ciência são explicadas ou comprovadas. E, por exemplo, a questão da criação. A criação existem hipóteses, no máximo teorias, mas mesmo assim ainda é caracterizado como hipóteses. Como que você vai falar para um muçulmano, para um cristão, para uma pessoa de uma outra perspectiva relacionada a este ponto, e tratar como mito? E ela falou, olha, vou ter que fazer assim, vou ter que fazer assado. Você vai pegar cada religião, apresentar o contexto de cada religião sobre este assunto, e ainda você vai ter que apresentar, disse a ela, visões diferentes, um entendimento sobre essa questão da criação, por exemplo, diferentes até mesmo dentro da academia. E não ficaria muito difícil para você apresentar tudo isso para as crianças? Aliás, não seriam informações demais para apresentar para as crianças? E você não está numa linha tênue em relação às questões morais? Não seria a educação que você quer passar? Será que não deveria ser ensino? Não deveria ser questões de fato ligadas às comprovações científicas? E num determinado momento da conversa, ela disse que... Perguntei para ela sobre a verdade, o que ela acredita, o que ela entendia como verdade, né? Já que o nome era Fatos ou Mitos. E ela disse que não acreditava em verdade. E eu fiquei confusa, claro que eu fiquei. Então, se ela quer desmistificar, ela vai desmistificar pelos fatos. E se os fatos não são verdadeiros, que tipo de desmistificação ela está propondo? Só que aí eu entendi. Pois, dada a altura, uma determinada altura do diálogo, ela comentou do nada sobre o ministro da Educação do Jair Bolsonaro. E eu fiquei impressionado. Eu falei assim, o que tem ele a ver com esta conversa nossa que está relacionado à escola, à minha filha, o conteúdo do material, né, o conteúdo que você está passando para ela? Não, que o ministro da Educação, ele é tapado, ele não sabe nada. Eu falei assim, o que eu tenho a ver com isso? Para que vocês tenham uma ideia. Então ali, eu estava conversando com uma militante relativista e não com uma professora que trataria de questões científicas sérias. Até comentei com ela, ela falou que apresentaria a teoria do Big Bang, evolução. Eu falei assim, mas você sabe o número de pessoas, de cientistas, que não acreditam nisto? Você já leu com detalhes sobre outras posições de outros cientistas que, mesmo ateus, têm outras posições sobre esta questão? Eu falei assim, você sabia que foi um padre tentando explicar o processo da criação que apresentou a hipótese do Big Bang? Foi um padre, foi um religioso, um crente, uma pessoa de fé, que buscou ter informação, buscou ideias de como as coisas poderiam ter ocorrido quando Deus disse que as coisas foram criadas. Você vai falar que foi um padre e vai falar que é apenas uma ideia desse padre? E aí
Conversa foi passando. Falei, olha, eu vou sair desse papo, eu já entendi do que se trata e piquei mula. No dia seguinte aconteceu uma coisa terrível com a minha filha, não por causa deste diálogo, mas uma outra coisa, e eu não preciso contar aqui a princípio. E minha filha foi para uma outra escola. Indo para essa outra escola, contei toda a história para a diretora, né? Na verdade não contei toda a história, contei parte da história. E ela disse o seguinte, falou, aqui também tem uma oficina, só que ela não recebe esse nome de fatos ou mitos. Ela recebe o nome de experimento científico, né? Experimento na área da física, da química, assim assado. E nós não temos como ideia nenhuma desmistificação, pois a gente sabe que determinadas questões devem entrar sim por questões morais, na área moral e religiosa, e que as coisas andam, religião e ciência andam também, andam juntas. Então, mas isso cabe aos pais. Eu falei assim, é assim mesmo, diretora? Ela disse, é assim mesmo, não se preocupe em relação a isso. Nós não queremos entrar nessa seara que pertence à família, da educação pertence à família. Nós pretendemos ensinar. Eu falei, poxa, que interessante, né? Como duas escolas numa mesma cidade têm perspectivas tão diferentes sobre esse tipo de assunto. Então é isso. Eu acho que todos nós somos responsáveis pela educação, primariamente a família, né? Sobre educação, sobre os ensinos sobre as questões intelectuais dos nossos filhos. Não nem primariamente, é fundamentalmente, exclusivamente. Só que nós estamos num quadro onde o Estado se interfere, o Estado, ele infelizmente já chegou a um tamanho em que nós temos que nos adaptar e ver de que maneira salvarmos os nossos filhos em muitas questões ideológicas. Então é isso. Grande abraço, tomemos cuidado, vale a pena conferir o material que nossos filhos estão recebendo nas escolas. Um abraço.